A Volta ao Mundo em 80 Dias, obra de Júlio Verne, parte final. E agora, como acabaria a aventura é o que mais tarde se saberá. Contudo, a Uda não deixava de se sentir inquieta, apesar de nada dizer. Fix, esse tinha ficado estupefato a princípio. Quanto a Passepartout, achava simplesmente adorável. Entre 11 a 12 nós, tinha dito o capitão Speed, e com o efeito Henrietta se mantinha nesta média de velocidade. Pois que ainda havia, se pois o mar não ficasse muito ruim, se o vento não saltasse para leste, se não sucedesse nenhuma avaria ao barco, nenhum acidente, a máquina, o Henrietta, nos 9 dias contados de 12 de dezembro a 21, poderia atravessar as 3.000 milhas que separam Nova York de Liverpool. É verdade que, uma vez lá, o negócio do Henrietta, somando-se ao do banco, poderia levar o gentleman um pouco mais longe de onde queria. Durante os primeiros dias, a navegação se fez em excelentes condições. O mar não estava muito duro, o vento parecia fixo a nordeste. Largaram-se as velas e sob suas galetas o Henrietta andou como um verdadeiro transatlântico. Passepartout estava encantado. A última proeza de seu patrão, da qual não queria ver as consequências, o entusiasmou demais. Jamais a tripulação vira um rapaz mais alegre, mais ágil, fazia 1000 gentilezas para os marinheiros e os assombrava por suas piruetas de malabarista. Com prodigalidade lhes dava os melhores nomes e as bebidas mais atraentes. Para ele, manobravam como gentleman e os fogueiros atiçavam as fornalhas como uns heróis. Seu bom humor, muito comunicativo, contagiava a todos. Esquecer o passado, os aborrecimentos, os perigos, só pensava na meta da viagem, tão próxima, e às vezes ardia de impaciência, como se tivesse sido aquecido nas fornalhas do Henrietta. Muitas vezes, Passepartout, o digno rapaz, rodeava o agente Fix. O olhava com um olho que se diria comprido, mas não lhe falava nada, porque já não existia nenhuma intimidade entre os dois antigos amigos. Demais, Fix, cumpre dizer, já não compreendia nada. A conquista do Henrietta, a compra de sua tripulação, aquele Fogg manobrando como um marinheiro consumado, todo este conjunto de coisas o deixava atordoado. Não sabia mais o que pensar, mas afinal um gentleman que começava roubando 55.000 libras em Londres podia muito bem acabar por roubar uma embarcação, claro. E Fix foi naturalmente levado a crer que o Henrietta, dirigido por Fogg, não iria de jeito nenhum para Liverpool, mas para algum ponto afastado do mundo, onde o ladrão, agora pirata, se poria tranquilamente em segurança. Esta hipótese, devemos confessar, não poderia ser mais plausível, e o detetive Fix começava a arrepender-se muito seriamente de ter embarcado nessa. Quanto ao capitão Speed, continuava a uivar no camarote e Passepartout, encarregado de lhe levar alimentos, não o fazia, apesar de ser muito vigoroso, sem as mais precauções. Mr. Fogg, esse, nem mesmo parecia duvidar que houvesse um capitão a bordo. No dia 13, passaram pela extremidade da Terra Nova. São más paragens. Durante o inverno, sobretudo, os nevoeiros são frequentes, os furacões temíveis. Desde a véspera, o barômetro, que baixara repentinamente, fazia pressentir uma mudança próxima na atmosfera. Com efeito, durante a noite, a temperatura se modificou. O frio tornou-se mais intenso e, ao mesmo tempo, o vento rodou para sudeste. Era um contratempo. Phileas Fogg, para não se afastar de sua rota, teve de ferrar as velas e forçar o vapor. Contudo, o andamento do navio foi diminuindo, tendo em conta o estado do mar, cujas imensas ondas quebravam contra a roda de proa. O navio começou a arfar violentamente, em prejuízo da sua velocidade. O vento virava pouco a pouco furacão, e já se previa o momento em que o Henrietta não pudesse mais se manter sobre as ondas. Ora,
Se fosse preciso fugir diante do temporal, surgiria o desconhecido com todas as suas consequências. O semblante de Passepartout carregou-se ao mesmo tempo que o céu, e por 2 dias o excelente moço passou por transes mortais. Mas Phileas Fogg era um marinheiro ousado, que sabia resistir ao mar, e continuou o seu caminho sem sequer diminuir o vapor. O Henrietta, quando não podia levantar-se sobre a vaga, atravessava-a. O mar varria-lhe o convés, mas passava. Por vezes a hélice emergia agitando suas pás no ar vertiginosamente, quando alguma montanha de água levantava sua popa para fora da superfície da água. Porém, o navio ia sempre em frente. Contudo, o vento não soprou tão forte quanto poderiam ter esperado. Não se tornou um destes tufões que passam a uma velocidade de 90 milhas por hora. Soprou suportavelmente, mas felizmente soprou com obstinação do sudeste e não permitiu que se largasse a pano. E contudo, como veremos, teria sido muito útil que tivesse vindo em auxílio do vapor. Dia 16 de dezembro era o 75º desde a partida de Londres. Em resumo, o Henrietta não tinha ainda um atraso inquietante. Metade da travessia, mais ou menos, já estava feita e as piores paragens tinham sido vencidas. No verão, poderiam ter tido certeza de sucesso. No inverno, estavam à mercê do mau tempo. Passepartout não emitia sua opinião. No fundo, tinha esperanças. Se faltasse vento, punha fé no vapor. Ora, naquele dia, o maquinista, tendo subido a coberta, encontrou Phileas Fogg e falou acaloradamente com ele. Sem saber bem porquê, por um pressentimento, sem dúvida, Passepartout experimentou uma vaga inquietação. Teria dado uma de suas orelhas para ouvir com a outra o que era dito. Contudo, pôde apanhar algumas palavras pronunciadas por seu patrão. "Tem certeza do que disse?" perguntou Phileas Fogg. "Certeza absoluta, senhor", respondeu o maquinista. "Não se esqueça de que, desde nossa partida, temos tido as fornalhas sempre acesas e que temos suficiente carvão para ir pouco vapor de Nova York a Bordeaux. Não temos, portanto, o bastante para ir a todo vapor de Nova York a Liverpool." "Pensarei nisso", respondeu Phileas Fogg. Passepartout tinha compreendido. Ficou mortalmente inquieto e ferido. Ia faltar carvão, estava tudo acabado. "Ah, se seu patrão passa por esta", disse ele consigo, "ficará famoso." E tendo encontrado Fix, não conseguiu se conter de colocá-lo a par da situação. "Pois então", lhe respondeu o agente com os dentes cerrados, "julga mesmo que vamos para Liverpool?" "Claro que sim", respondeu Passepartout. "Não seja imbecil", respondeu o inspetor de polícia, que se afastou, encolhendo os ombros. Passepartout esteve a ponto de fazer-lhe engolir o qualificativo, cujo sentido verdadeiro não podia, aliás, compreender. Mas disse para si que o infortunado Fix deveria estar muito desapontado, muito humilhado em seu amor próprio, depois de ter tão atabalhadamente seguido uma pista falsa em redor do mundo, e desculpou-o. E agora, que decisão iria tomar Phileas Fogg? Era difícil de imaginar. Entretanto, pareceu que o fleumático gentleman tinha tomado uma, porque naquela mesma tarde mandou chamar o maquinista e lhe disse: "Atice o fogo e vá em frente até acabar completamente o carvão." Instantes depois, a chaminé do Henrietta vomitava turbilhões de fumaça. O navio continuou assim a andar a todo vapor, mas como tinha sido avisado 2 dias mais tarde, no dia 18, o maquinista fez saber a Phileas Fogg que o carvão acabaria naquele dia. "Que não deixem o fogo baixar", respondeu Phileas Fogg. "Pelo contrário, abra as válvulas." Naquele dia, por volta do meio-dia, depois de ter tomado a altura do sol e calculado a posição do navio, Phileas Fogg fez vir Passepartout e deu-lhe a ordem de ir buscar o capitão Speed. Era como se tivessem mandado o bom moço desacorrentar um tigre, e ele desceu ao tombadilho, se dizendo: "Positivamente ficará raivoso." Com efeito, alguns minutos mais tarde, em meio a gritos e pragas, uma bomba chegava ao tombadilho. Esta bomba era o capitão Speed, e era evidente que ele iria explodir. "Onde estamos?"
Tais foram as primeiras palavras que pronunciou no meio das sufocações de cólera, e se não ficasse apoplético, jamais ficaria. Onde estamos? Repetiu, a face congestionada. A 70 milhas de Liverpool, 300 léguas, respondeu Phileas Fogg com uma calma imperturbável. Pirata! Exclamou Andrew Speed. Mandei-o chamar, senhor. Corsário! Falou Speed. Senhor, retomou Phileas Fogg, para pedir que me venda o seu navio. Não vendo, por todos os diabos, não vendo. É que vou obrigar, ou melhor, serei obrigado a queimá-lo. Queimar meu navio? Você está louco, seu pirata, disse Speed. Sim, pelo menos seus autos, porque estamos sem combustível. Queimar meu navio? Gritou o capitão Speed, que já não podia mais sequer pronunciar as sílabas. Um navio que vale $50.000, 250 mil francos? Aqui tem 70 mil. 300 mil, respondeu Phileas Fogg, oferecendo ao capitão um maço de banknotes. Isso teve um efeito mágico sobre Andrew Speed. Não se é americano sem que a visão de $60 mil lhe cause uma certa inquietação e emoção. O capitão esqueceu em um instante sua cólera, seu encarceramento, todas as queixas contra seu passageiro. O navio tinha 20 anos, aquilo poderia vir a ser uma mina de ouro. A bomba não poderia mais explodir. Phileas Fogg arrancara seu estopim. E o casco de ferro ficará para mim, disse em um tom singularmente doce. O casco de ferro e a máquina, senhor. Fechado? Fechado. E Andrew Speed, pegando o maço de banknotes, contou-as e embolsou. Durante esta cena, Passepartout estava pálido. Quanto a Fix, quase que teve um infarto. Quase 20 mil libras gastas, e ainda por cima este Phileas Fogg abandonava ao vendedor o casco e a máquina, isto é, quase o valor total do navio. É bem verdade que a quantia roubada do banco era de 55 mil libras. Quando Andrew Speed tinha embolsado o dinheiro? Senhor, disse Phileas Fogg, que tudo isso não lhe cause admiração. Saiba que perco 20 mil libras se não estiver em Londres, dia 21 de dezembro, às 8h45 da noite. Ora, perdi o paquete de Nova York, e como se recusava a me levar a Liverpool, e fiz bem pelos 50 mil diabos do inferno, exclamou Andrew Speed, pois, como isso, eu ganhei pelo menos $40 mil. Depois, mais pausadamente, disse, sabe uma coisa? Acrescentou o capitão. Fogg, não, capitão Fogg, pois bem, há um Yankee no senhor. E depois de ter feito ao seu passageiro que ele julgava um cumprimento, ia embora quando Phileas Fogg lhe disse, agora este navio me pertence? Claro, da quilha até a ponta dos mastros. Tudo o que for madeira é seu. Bem, faça demolir as divisões internas e aquecer a caldeira com os destroços, falou Phileas Fogg. Imaginem o que foi preciso consumir de madeira seca para conservar o vapor com suficiente pressão. Naquele dia, o tombadilho, os camarotes de convés, as cabinas, os alojamentos, a falsa coberta, tudo foi abaixo. No dia seguinte, 19 de dezembro, queimou-se a mastreação, as peças de substituição, as antenas. Abateram-se os mastros, foram cortados a machadadas. Passepartout, rachando, cortando, serrando, fazia o trabalho de 10 homens. Era um furor em demolição. No dia seguinte, 20, os praveses, as obras mortas e a maior parte da coberta foram devorados pelo fogo. O Henrietta não era mais que uma embarcação rasa com um pontão. Mas nesse dia foi avistada a costa da Irlanda e as luzes de Fastenete. Contudo, às 10 horas, o navio estava ainda na altura de Kingston. Phileas Fogg não tinha mais de 24 horas para chegar a Londres. Ora, era o tempo necessário para o Henrietta chegar a Liverpool, mesmo navegando a todo vapor, e o vapor iria faltar, afinal, ao audacioso gentleman. Senhor, disse então o capitão Speed, que tinha acabado
de se interessar por seus projetos. Lamento de verdade, tudo está contra si. Não estamos senão diante de Kingston. Verdade, exclamou Phileas Fogg. É Kingston. Esta cidade de que vemos as luzes é Kingston? Sim, senhor. Podemos entrar no porto? Não antes das 3, só com maré cheia. Esperemos, respondeu tranquilamente Phileas Fogg, sem revelar em seu rosto que, por uma suprema inspiração, iria tentar mais uma vez vencer a sorte adversa. Com efeito, Kingston é um porto da costa da Irlanda, na qual os transatlânticos que vêm dos Estados Unidos deixam na passagem as suas malas postais. As cartas são levadas a Dublin, por expresso sempre prontos para partir. De Dublin chegam a Liverpool, por vapores de grande velocidade, precedendo em 12 horas os barcos mais rápidos das companhias marítimas. Estas 12 horas que assim ganhava o Correio da América, Phileas Fogg pretendia também ganhá-las. Em lugar de chegar no Henrietta no dia seguinte à tarde em Liverpool, chegaria ao meio-dia e, por conseguinte, teria tempo para estar em Londres antes das 8h45 da noite. Pela 1 da madrugada, o Henrietta entrou com o mar alto no porto de Kingston, e Phileas Fogg, depois de ter recebido um vigoroso aperto de mão do capitão Speed, deixava-o no casco arrasado do seu navio, que ainda valia metade do que tinha vendido. Os passageiros desembarcaram depressa. Fix, neste momento, teve um desejo feroz de deter o Sr. Phileas Fogg, mas não o fez. Por quê? Que combate se travava nele. Teria mudado de ideias a respeito de Phileas Fogg? Compreender afinal que se enganara a respeito do gentleman? Todavia, Fix não abandonou Phileas Fogg. Com ele, com a Uda, com Passepartout, que já nem gastava o tempo para respirar, subiu no trem de Kingston à 1h30 da madrugada. Chegou a Dublin com o dia nascendo e embarcou logo num desses vapores, verdadeiros fusos de aço, só movidos por máquinas, que, desdenhando elevar-se sobre as ondas, passam invariavelmente através delas. Ao meio-dia, menos 20, em 21 de dezembro, Phileas Fogg desembarcou afinal no cais de Liverpool. Não estava a mais de 6 horas de Londres, mas, neste momento, Fix se aproximou, pôs a mão no seu ombro e, exibindo seu mandado, disse: "É o senhor Phileas Fogg?" Disse ele. "Sim, senhor, é claro. Eu o prendo em nome da rainha", disse o agente policial Fix, que proporciona a Passepartout a oportunidade de fazer um trocadilho infame, mas talvez inédito. Phileas Fogg estava na prisão. Tinham-no trancafiado no posto policial da Custom House, a alfândega de Liverpool, e aí deveria passar a noite esperando ser transferido para Londres. No momento da detenção, Passepartout tinha tentado se precipitar sobre o detetive. Os policiais impediram. A Uda, aterrada pela brutalidade do fato, nada sabendo, nada compreendia. Passepartout lhe explicou a situação. Phileas Fogg, este honesto e corajoso gentleman, ao qual ela devia a vida, estava preso como ladrão. A jovem protestou contra tal alegação. Seu coração se indignou e as lágrimas rolaram de seus olhos quando viu que nada podia fazer, nada tentar para salvar seu salvador. Quanto a Fix, tinha prendido o gentleman porque seu dever lhe comandava prendê-lo. Fosse culpado ou não, a justiça decidiria. Mas então, um pensamento veio a Passepartout, o pensamento terrível de que ele era decididamente a causa de toda aquela desgraça. Com efeito, porque tinha ocultado o que se passava de Phileas Fogg. Quando Fix tinha se revelado sua qualidade de inspetor de polícia e a missão de que tinha sido incumbido, porque tinha decidido não avisar o seu patrão. Este, prevenido, teria, sem dúvida, dado a Fix as provas de sua honestidade, teria mostrado seu erro. Em todo caso, não teria levado às suas custas e suas costas este mal agradecido agente, cujo primeiro cuidado tinha sido prendê-lo no momento em que punha o pé no solo do Reino Unido.
Ao pensar em suas faltas, em suas imprudências, o pobre francês era tomado de irresistíveis remorsos, chorava, dava pena vê-lo, queria dar com a cabeça na parede. Ele tinha ficado, e ele tinham ficado apenas do frio. Apesar do frio, ele tinha ficado no peristilo da alfândega. Não queriam nem um nem a outro deixar o lugar. Desejavam rever ainda uma vez mais Phileas Fogg. Quanto a este gentleman, estava bem e, em regra, arruinado, e justo no momento em que ia alcançar seu objetivo. Esta detenção o perdia irrevogavelmente. Tendo chegado ao meio-dia, menos 20, em Liverpool, dia 21 de dezembro, tinha até as 8h45 para se apresentar no Reform Club, ou seja, 9h15, e não precisaria mais de 6 para chegar a Londres. Neste momento, quem tivesse penetrado no posto policial da alfândega teria encontrado Phileas Fogg imóvel, sentado num banco de madeira, sem cólera, imperturbável, resignado. Não sabemos, mas este último golpe não o tinha podido emocionar, pelo menos aparentemente. Teria se formado nele uma dessas tempestades secretas, terríveis porque são reprimidas e que não eclodem senão no último momento com uma força irresistível. Não sabemos, mas Phileas Fogg estava ali, calmo, aguardando. O que? Conservaria alguma esperança de chegar ainda a tempo? Confiaria ainda no sucesso quando a porta desta prisão estava trancada sobre ele? Fosse como fosse, Phileas Fogg tinha cuidadosamente posto seu relógio sobre uma mesa e olhava os ponteiros avançarem. Nenhuma palavra escapava de seus lábios, mas seu olhar tinha uma fixidez ímpar. Em todo caso, a situação era terrível, e para quem não pudesse ler naquela consciência, ela se resumia assim: homem honesto, Phileas Fogg estava arruinado; homem desonesto, estava preso. Teria, então, o pensamento de se salvar? Pensava em procurar se este posto apresentaria uma saída praticável? Pensava em fugir? Seríamos tentados a acreditar que sim, porque em certo momento inspecionou o quarto, mas a porta estava solidamente fechada e as janelas guarnecidas de barras de ferro. Voltou a se sentar e tirou da carteira o roteiro da viagem, na linha que trazia estas palavras: 21 de dezembro, sábado, Liverpool. Acrescentou 80 graus, dia 11h40 da manhã, e esperou. 21 de dezembro, sábado, Liverpool. Dia 80, 11h40 da manhã, e esperou. 1 hora soou no relógio da Custom House. Phileas Fogg constatou que o seu relógio estava 2 minutos adiantado em relação a ele. 2 horas, admitindo que tomasse, neste momento, um expresso, poderia ainda chegar a Londres e ao Reform Club antes das 8h45 da noite. Sua testa enrugou-se ligeiramente. Às 2h33, um barulho ressoou do lado de fora, um barulho tumultuoso, de portas que se abriam. Ouviu-se a voz de Passepartout, ouviu-se a voz também do agente Fix. O olhar de Phileas Fogg brilhou por um instante. A porta do posto policial se abriu e Aouda, Passepartout e o agente Fix que se precipitaram para ele. Fix estava sem fôlego, cabelos em desalinho. Não podia falar. Senhor, balbuciou, senhor, perdão, uma semelhança deplorável. Lá o ladrão está preso há 3 dias. O senhor está livre, senhor Phileas Fogg. Phileas Fogg estava livre. Foi até o detetive, olhou diretamente para seu rosto e, fazendo o único movimento rápido que jamais tinha feito em sua vida, recuou seus 2 braços para trás, depois, com a precisão de um autômato, bateu com seus 2 punhos no infeliz inspetor. Bem dado, exclamou Passepartout, que, se permitindo um infame trocadilho, bem digno de um francês, acrescentou: Cáspite, eis o que se pode chamar de um soco inglês bem aplicado.
Fix, derrubado, não pronunciou uma única palavra. Levaram o que tinha merecido, mas de imediato Phileas Fogg, Aouda e Passepartout deixaram a alfândega. Lançaram-se em um veículo e em alguns minutos chegaram à estação de Liverpool. Phileas Fogg perguntou se havia um expresso prestes a partir para Londres. Eram 2h40, o expresso tinha partido havia 35 minutos. Phileas Fogg solicitou então um trem especial. Havia diversas locomotivas a vapor de grande velocidade, mas, atendendo às exigências do serviço, o trem especial só poderia deixar a estação às 3h. Às 3h, Phileas Fogg, depois de ter dito algumas palavras ao maquinista sobre uma certa gratificação, corria em direção a Londres, em companhia da jovem Aouda e de seu fiel servidor Passepartout. Era preciso percorrer em 5h30 a distância que separava Liverpool de Londres, coisa muito fácil quando a via está livre em todo o percurso, mas houve atrasos forçados e, quando o gentleman chegou à estação, 9h menos 10 soavam em todos os relógios de Londres. Phileas Fogg, depois de ter dado a volta ao mundo, chegava com um atraso de 5 minutos. Tinha perdido a aposta com os amigos do Reform Club. Em que Passepartout não pede para seu patrão repetir 2 vezes uma ordem dada. No dia seguinte, os moradores de Savile Hall teriam ficado bem surpresos se lhes tivessem dito que Phileas Fogg tinha voltado para casa. Portas e janelas, tudo estava fechado. Nenhuma mudança se tinha operado exteriormente. Com efeito, após ter deixado a estação, Phileas Fogg tinha mandado Passepartout comprar algumas provisões e tinha voltado para casa. O gentleman tinha recebido, com sua impassividade habitual, o golpe que o ferira mortalmente. Estava arruinado, e por culpa deste inspetor de polícia trapalhão chamado Fix. Após ter caminhado a passos seguros durante um longo percurso, após ter ultrapassado 1000 obstáculos, arrostado 1000 perigos, tendo ainda tempo para fazer algum bem pelo caminho, morrer na praia por um fato brutal, que não poderia prever e contra o qual estava desarmado. Era terrível. Da soma considerável que tinha levado ao partir, só lhe restava um saldo insignificante. Sua fortuna era só as 20.000 libras depositadas no Baring Irmãos, e essas 20.000 libras ele os devia aos seus colegas do Reform Club pela aposta. Após tantas despesas, ganhar a aposta não o teria enriquecido, sem dúvida, e é provável que não tivesse procurado se enriquecer, sendo desses homens que apostam por honra, mas a aposta perdida o arruinava totalmente. E mais, a decisão do gentleman estava tomada. Sabia o que lhe restava fazer: ir embora para algum canto qualquer. Ir embora para algum canto, viver sobriamente e deixar a casa de Londres para Aouda e para o seu fiel servidor Passepartout. Um quarto da casa de Savile Hall tinha sido reservado para Aouda. A jovem estava desesperada. Por certas palavras pronunciadas por Fogg, compreendera que este meditava algum plano de fuga, de ir embora, algo do tipo. Sabemos, com efeito, a que deploráveis extremos são levados às vezes esses ingleses monomaníacos sob a pressão de uma ideia fixa. Também Passepartout, sem parecer, vigiava seu patrão com medo que ele fosse embora para algum lugar, para o deserto, para algum país, para o Brasil, para qualquer parte do mundo. Mas assim que chegou, o honesto rapaz tinha subido ao seu quarto e apagado o bico que brilhava há 80 dias, o bico de gás. Tinha encontrado à caixa do correio uma conta da companhia do gás e pensou que era mais que tempo de parar com esta despesa pela qual era o responsável. A noite passou. Phileas Fogg tinha deitado, mas teria dormido. Quanto a Aouda, não pôde ter um só instante de repouso. Passepartout, este tinha vigiado como um cão à porta de seu patrão, ainda receoso que ele fosse embora. No dia seguinte, Phileas Fogg o chamou e recomendou-lhe, em termos muito breves, que cuidasse do almoço de Aouda
Para ele, se contentaria com uma xícara de chá e algumas bolachas. Aouda que o desculpasse no almoço e no jantar, porque todo o seu tempo estaria empregado em organizar os seus negócios. Não desceria, nem para o almoço e nem para o jantar. À noite somente, e pedia a Uda permissão para encontrá-la por alguns instantes. Passepartout, tendo recebido o programa do dia, tinha se conformar com ele. Olhava seu patrão sempre impassível e não podia se decidir a deixar o quarto. Seu coração estava aflito, sua consciência torturada por remorsos, porque se acusava mais que nunca deste irreparável desastre. Sim, se tivesse avisado Phileas Fogg, se lhe tivesse revelado os projetos do agente Fix, Phileas Fogg não teria certamente arrastado o agente até Liverpool e então tudo daria certo. Passepartout não pôde se conter. Meu patrão, exclamou, amaldiçoe-me. É por minha culpa que... Não acuse ninguém, respondeu Phileas Fogg no tom mais calmo. Vá. Passepartout deixou o quarto e veio encontrar a jovem Aouda, a qual participou as intenções de seu patrão. Madame, acrescentou, por mim nada posso, nada. Não tenho nenhuma influência sobre o espírito de meu patrão. A senhora talvez converse com ele. Que influência teria? Respondeu Aouda. Phileas Fogg não sente influência alguma. Compreendeu alguma vez que o meu reconhecimento estava prestes a transbordar. Leu alguma vez em meu coração? Meu amigo, é preciso não o deixar um só instante. Temo que ele vá embora para algum ponto qualquer. Disse que ele manifestou a intenção de falar comigo esta noite? Sim, madame. Trata-se de uma dúvida de salvaguardar sua situação aqui na Inglaterra. Esperemos, respondeu a jovem, que ficou toda pensativa. Assim, durante todo o domingo, a casa de Savile Hall esteve como se tivesse estado desabitada, e pela primeira vez, desde que morava nesta casa, Phileas Fogg não foi ao seu clube quando 11h30 soaram na torre do parlamento. E por que este gentleman teria se apresentado ao Reform Club? Seus colegas já não esperavam mais, pois que na véspera, à noite, naquela data fatal do sábado, dia 21 de dezembro, às 8h45, Phileas Fogg, não tendo aparecido no salão do Reform Club, sua aposta estava perdida. Nem era necessário que ele fosse ao seu banqueiro retirar a soma de 20.000 libras. Seus adversários tinham em mãos um cheque assinado por ele, e bastaria um simples lançamento feito no barranque para que as 20.000 libras lhe fossem creditadas. Aqui fala 20.000 libras. Hoje em dia, se a gente for pensar, não é muito dinheiro, mas aqui, né, essa história passa em 1890, é uma história fictícia, né, mas é 1880 e pouco. Nessa época, 20.000 libras era uma verdadeira fortuna, uma enorme fortuna. Seria como se fosse uns 5 milhões hoje, 10 milhões, 5 milhões, por aí. Phileas Fogg não tinha por que sair, e não saiu. Ficou no seu quarto e pôs em ordem seus negócios. Passepartout não cessou de subir e descer a escada da Savile Hall. As horas não andavam para este pobre rapaz. Escutava a porta do quarto do patrão e, fazendo isso, não o julgava cometer a menor indiscrição. Olhava pelo buraco da fechadura, temeroso que seu patrão escapulisse e fosse embora. Imaginava ter esse direito. Passepartout temia a cada instante alguma coisa. Às vezes pensava em Fix, mas uma reviravolta se tinha produzido em seu espírito. Não queria mais mal ao agente de polícia. Agora, a sua única preocupação era vigiar seu patrão, pois ele tinha certeza que seu patrão iria embora para algum lugar, pois já dera pistas disso. Fix tinha se enganado, como todo mundo, a respeito de Phileas Fogg, e seguindo-o, prendendo-o, não tinha feito mais que o dever, enquanto que esta ideia o oprimia, e ele julgava o último dos miseráveis, o grande culpado pela perda da aposta do seu amado patrão. Quando por fim Passepartout se achava infeliz demais para ficar sozinho,
Batia a porta de Aúda, entrava no quarto da jovem, sentava-se em um canto sem dizer uma palavra e contemplava a jovem sempre pensativa. Pelas 7:30 da noite, Phileas Fogg mandou perguntar a Aúda se a podia receber. Em alguns instantes depois, a jovem e ele estavam a sós. No quarto, Phileas Fogg pegou uma cadeira e sentou perto da lareira, de frente para Aúda. Seu rosto não refletia nenhuma emoção. Phileas Fogg, de regresso, era exatamente o Fogg da partida. Mesma calma, mesma impassibilidade. Permaneceu sem falar por 5 minutos, depois, erguendo os olhos para Aúda: Madame, disse, por fim, me perdoa por tê-la trazido para a Inglaterra? Eu lhe perdoar? Respondeu Aúda, comprimindo os batimentos de seu coração. Eu lhe devo a vida, Phileas Fogg. Se esqueceu disso? Lhe devo a minha vida. Por favor, me deixe concluir, retomou Phileas Fogg, quando tive o pensamento de levá-la para longe daquele país que se tornara tão perigoso para si. Eu era rico e contava colocar uma parte da minha fortuna à sua disposição. Sua existência teria sido feliz e livre. Agora estou arruinado, miserável. Não importa, nada disso me importa, disse Aúda. A única coisa que me importa é com a sua saúde, com o seu bem-estar. Eu e também o seu servo Passepartout tememos que você vá embora para algum lugar. Sim, pretendo fazer isso, talvez. Não agora, mas daqui a alguns dias, disse Phileas Fogg. Eu sei, Sr. Fogg, que pretende, respondeu a jovem, e não permitiremos isso. E agora é eu que lhe pergunto. Me perdoa por tê-lo seguido e, quem sabe, ter talvez atrapalhado a sua aposta, atrasado, contribuído para a sua ruína? Madame, não podia ficar na Índia e sua salvação só estaria assegurada se se afastasse o suficiente para que aqueles fanáticos não a pudessem recapturar. Assim, Sr. Fogg, retomou Aúda, não contente de me livrar de uma morte horrível, que era o meu destino, se sentiu obrigado a assegurar minha posição no estrangeiro? Claro, madame, respondeu Phileas Fogg, mas os acontecimentos se viraram contra mim. Entretanto, do pouco que me resta, peço licença para dispor a seu favor. Mas, Sr. Phileas Fogg, o senhor, que será feito do senhor? Perguntou Aúda. Eu, madame, respondeu friamente o gentleman. Eu não preciso de muito. Mas como, senhor? Encara a sorte que o espera. Como convém encarar, respondeu Phileas Fogg. Em todo caso, retomou Aúda, a miséria não saberia alcançar um homem como o senhor. O senhor tem os seus amigos. Não tenho amigos, madame. Seus parentes. Já não tenho parentes. Eu lamento então, Sr. Fogg, porque o isolamento é coisa triste. Imagine, nem um coração onde lançar suas mágoas. Dizem, contudo, que a dois, a própria miséria é ainda suportável. É, madame, dizem. Sr. Phileas Fogg, disse então Aúda, corajosamente, que se levantou e estendeu sua mão para o gentleman. Quer ao mesmo tempo uma parente e uma amiga? Me quer para sua mulher? Phileas Fogg, a esta palavra, tinha também se levantado. Tinha um brilho gigantesco e não usual em seus olhos, um tremor em seus lábios. Aúda o olhava. A sinceridade, a retidão, a firmeza e a doçura deste belo olhar de uma nobre mulher que tudo ousa para salvar aquele a quem tudo deve, o espantaram a princípio, depois o comoveram. Fechou os olhos por um instante, como que para evitar que aquele olhar da jovem lhe penetrasse mais fundo no íntimo. Quando os reabriu, eu a amo, disse simplesmente. Sim, na verdade, por tudo o que há de mais sagrado no mundo, eu a amo, Aúda. Eu sou todo seu. Ah, exclamou Aúda, levando sua mão ao coração. Passepartout foi chamado. Veio imediatamente. Phileas Fogg tinha ainda em sua mão a mão de Aúda. Passepartout, que não era bobo, compreendeu, e seu grande rosto ficou radioso como o sol no zênite das regiões tropicais. Phileas Fogg lhe perguntou se não seria muito tarde para ir avisar o reverendo Samuel Wilson na paróquia de Marimbone. Passepartout sorriu
o seu melhor sorriso. Nunca muito tarde disso. Eram só 8:05. Iria correndo. Será amanhã, segunda-feira. Será amanhã, na segunda, disse Phileas Fogg. Amanhã, segunda-feira? Perguntou Phileas Fogg. Sim, será. Amanhã, segunda-feira, respondeu Aouda. Passepartout saiu correndo. Em que Phileas Fogg volta a subir no mercado. É tempo de dizer aqui que reviravolta de opinião tinha acontecido no Reino Unido quando se soube da prisão do verdadeiro ladrão do banco, um certo James Strang, prisão que tinha acontecido em 17 de dezembro em Edimburgo. 3 dias antes, porém, Phileas Fogg era um criminoso que a polícia perseguia de todo jeito e agora era o mais honesto inglês que realizava matematicamente sua excêntrica viagem ao redor do mundo. Que efeito, que repercussão nos jornais, todos os apostadores a favor ou contra, que tinham já esquecido este caso, ressuscitaram como por magia. Todas as transações voltaram a ter valor, todos os comprometimentos reviviam e, é preciso dizer, as apostas recomeçaram com uma nova energia. O nome de Phileas Fogg foi novamente preferencial no mercado. Os 5 colegas do Gentleman, no Reform Club, passaram estes 3 dias em uma certa inquietação. Phileas Fogg, que eles tinham esquecido, reaparecia a seus olhos. Onde estaria neste momento? Em 17 de dezembro, dia em que James Strang foi preso, já havia passado 77 dias que Phileas Fogg tinha partido e nenhuma notícia dele. Teria sucumbido? Teria renunciado à luta ou continuaria seu caminho seguindo o roteiro combinado? E sábado, 21 de dezembro, às 8:45 da noite, iria aparecer como Deus da exatidão sobre a soleira do salão do Reform Club. Temos que renunciar a pintar a ansiedade em que, durante 3 dias, viveu todo este mundo da sociedade inglesa. Expediram-se despachos para a América, para a Ásia, para se ter notícia de Phileas Fogg. Mandaram vigiar de manhã à noite a casa de Savile Hall. Nada, a própria polícia não sabia mais o que tinha acontecido ao detetive Fix, que se tinha tão atabalhoadamente lançado sobre uma pista falsa, o que não impediu que se fizessem novas apostas em maior escala. Phileas Fogg, como um cavalo de corrida, chegava à última rodada. Não o contavam mais a 100, mas a 20, a 10, a 5, e o velho paralítico, Lord Albemarle, esse ao par. Assim, sábado à noite, havia multidão em Pall Mall e nas ruas vizinhas. Era como que uma imensa aglomeração de corretores, estabelecidos permanentemente nas proximidades do Reform Club. A circulação estava impedida, discutiam, disputavam, apregoavam os Phileas Fogg como títulos dos fundos ingleses. Os policiais tinham muita dificuldade em conter os populares, e à medida em que se aproximava a hora em que Phileas Fogg deveria chegar, a emoção tomava proporções inacreditáveis. Nesta noite, os 5 colegas do Gentleman estavam reunidos desde as 9 da manhã no grande salão do Reform Club. Os 2 banqueiros, John Sullivan e Samuel Fallentin, o engenheiro Andrew Stuart, Gauthier Ralph, o administrador do Banco da Inglaterra e o cervejeiro Thomas Flanagan, todos esperavam com ansiedade. No momento em que o relógio do grande salão marcou 8:25, Andrew Stuart, levantando-se, disse: Senhores, em 20 minutos, o prazo combinado entre Phileas Fogg e nós terá expirado. A que horas chegou o último trem de Liverpool? Perguntou Thomas Flanagan. Às 7:23, respondeu Gauthier Ralph, e o trem seguinte só chega à 00:10. Ora, senhores, retomou Stuart, se Phileas Fogg tivesse chegado pelo trem das 7:23, ele já estaria aqui. Podemos, pois, considerar a aposta como ganha. Esperemos, não nos pronunciemos, respondeu Samuel Fallentin. Sabe que o nosso colega é um excêntrico de primeira. Sua exatidão é bem conhecida. Não chega
jamais nem muito tarde, nem muito cedo. E se aparecesse aqui no último minuto, eu não ficaria nada surpreso. E eu, disse Andrew Stuart, que estava, como sempre, muito nervoso, eu veria e não acreditaria. Com efeito, retomou Thomas Flanagan, o projeto de Phileas Fogg era insensato. Qualquer que fosse sua exatidão, não poderia impedir os atrasos inevitáveis que se produzem em uma viagem dessas, e um atraso de 2 ou 3 dias somente bastariam para comprometer sua viagem. Devem notar, além disso, acrescentou John Sullivan, que não recebemos nenhuma notícia de nosso colega e, entretanto, os fios telegráficos não faltavam no seu percurso. Perdeu, senhores, retomou Stuart. 100 vezes perdeu, sabem? Além disso, que o China, o único navio de Nova York que ele poderia ter pego para chegar a Liverpool em tempo hábil, chegou ontem. Ora, eis a lista dos passageiros, publicada pelo Shipping Gazette, e o nome de Phileas Fogg não figura na lista. Admitindo as possibilidades as mais favoráveis, nosso colega está apenas na América. Avalio em 20 dias, pelo menos, o seu atraso que sofrerá em relação à data combinada. E o velho Lord Albemarle sofrerá ele também por suas 5.000 libras da aposta. É evidente, exclamou Gaultier Ralph, e amanhã só teremos que apresentar no Baring Irmãos o cheque de Phileas Fogg. Neste momento o relógio do salão soou 8h40. Ainda 5 minutos, disse Andrew Stuart. Faltam 5 minutos. Os 5 colegas se entreolhavam. Podemos supor que os batimentos de seus corações tivessem sofrido uma pequena aceleração, porque afinal, mesmo para excelentes jogadores, a partida era forte. Mas nada queriam deixar transparecer, porque por proposta de Samuel Valentim, sentaram-se a uma mesa de jogo. Não daria minha parte de 4.000 libras na aposta, disse Andrew Stuart, sentando-se nem mesmo se me oferecessem 3.999. O ponteiro marcava neste momento 8h42. Os jogadores tinham pego as cartas, mas a cada instante seus olhares se voltavam para o relógio. Podemos afirmar que qualquer que fosse sua segurança, jamais minutos lhes tinham parecido tão longos. 8h43, disse Thomas Flanagan, cortando as cartas que lhe apresentava Gaultier Ralph. Depois um minuto de silêncio se fez. O vasto salão do Reform Club estava tranquilo, mas lá fora ouviu-se a barulheira da multidão em que dominavam às vezes gritos agudos. O pêndulo do relógio marcava os segundos com uma regularidade matemática. Cada jogador poderia contar as divisões sexagésimais que feriam seus ouvidos. 8h44, disse John Sullivan, numa voz em que se percebia uma emoção involuntária. Não mais que um minuto e a aposta estaria ganha. Andrew Stuart e seus colegas não jogavam mais. Tinha abandonado as cartas, contavam os segundos. Ao 40º, nada. Ao 50º, nada ainda. Ao 55º, ouviram uma espécie de trovoada lá fora, aplausos, urras e até imprecações que se propagavam em maremoto contínuo. Os jogadores se levantaram. Ao 57º, a porta do salão se abriu, e o pêndulo não tinha marcado o 60º quando Phileas Fogg apareceu, seguido por uma multidão em delírio, que tinha forçado a entrada do Reform Club, e com a sua voz calma, disse Phileas Fogg: "Aqui estou, meus colegas, meus senhores." Em que fica provado que Phileas Fogg nada ganhou fazendo a volta ao mundo, a não ser a sua felicidade. Sim, Phileas Fogg em pessoa. Devemos nos lembrar de que às 8 horas da noite, 25 horas mais ou menos depois da chegada dos viajantes a Londres, Passepartout tinha sido encarregado por seu patrão de correr até o reverendo Samuel Wilson a respeito de certo casamento que ele faria com a Uda, que deveria se realizar no dia seguinte mesmo, na segunda-feira. Passepartout tinha então partido.
Encantado, ele dirigiu a passos rápidos à residência do reverendo Samuel Wilson, que ainda não tinha voltado. Naturalmente, Passepartout esperou, mas esperou uns 20 bons minutos, pelo menos. Resumindo, eram 8 horas e 35 minutos quando saiu da casa do reverendo. Mas em que estado? Totalmente desesperado, completamente louco, os cabelos em desordem, sem chapéu, correndo, como nunca se viu ninguém correr na vida, derrubando os que se passavam por ele, se precipitando como um vendaval sobre as calçadas. Em 3 minutos estava de volta à casa de Saville Hall e tombou sem ar no quarto de Phileas Fogg. Não podia falar. O que aconteceu? Perguntou Aouda e Phileas Fogg. Por que está assim? Meu patrão, balbuciou Passepartout. Casamento, impossível. Casamento impossível. Impossível? Por quê? Lhe perguntou Phileas Fogg. Impossível para amanhã. Mas por que, Passepartout? Porque amanhã... Amanhã, patrão, amanhã é domingo. Não, Passepartout, amanhã é segunda, respondeu Phileas Fogg. Não, hoje é sábado, patrão. Sábado? Impossível, Passepartout. Hoje é sábado, patrão, exclamou Passepartout. Enganou-se em um dia. Chegamos 24 horas antes, mas não restam mais que 10 minutos. Passepartout tinha agarrado seu patrão pelo colete e o arrastava com uma força indescritível pela rua. Phileas Fogg, assim levado, sem ter tempo para refletir, deixou seu quarto, deixou sua casa, saltou para um cab, prometeu 100 libras ao cocheiro e, após ter corrido como um louco, como um raio, chegou, juntamente com Passepartout, ao Reform Club. O relógio marcava 8 horas e 45 minutos quando apareceu no grande salão. Phileas Fogg tinha completado a volta ao mundo em 80 dias. Phileas Fogg tinha ganho sua aposta de 20.000 libras. E agora, como é que um homem tão exato, tão meticuloso, tinha podido cometer este erro crasso? De um dia, como se acreditava no sábado à noite, 21 de dezembro, ao desembarcar em Londres, quando estava na sexta, 20 de dezembro, 79 dias somente após sua partida. Vejam, eis a razão deste erro, bem simples, por sinal. Phileas Fogg tinha, sem dúvida, ganho um dia sobre o seu itinerário, e isto unicamente porque tinha feito a volta ao mundo indo para leste, e teria, pelo contrário, perdido este dia indo em sentido inverso, ou seja, para oeste. Com efeito, andando para o leste, Phileas Fogg ia à frente do sol, e por isso os dias diminuíam para ele tantas vezes 4 minutos, quanto os graus que percorria naquela direção. Ora, temos 360 graus na circunferência terrestre, e estes 360 graus multiplicados por 4 minutos dão precisamente 24 horas, isto é, o dia inconscientemente ganho. Em outros termos, enquanto Phileas Fogg, andando para leste, viu o sol passar 80 vezes pelo meridiano, seus colegas que tinham ficado em Londres só o viram passar 79 vezes. Eis porque naquele dia, que era sábado e não domingo, como supunha Phileas Fogg, eles os esperavam no salão do Reform Club. E é o que o famoso relógio de Passepartout, que tinha sempre conservado a hora de Londres, teria constatado se, ao mesmo tempo que os minutos e as horas tivessem marcado os dias. Phileas Fogg tinha, portanto, ganho as 20.000 libras, mas como tinha gasto pelo caminho cerca de 19.000, o resultado pecuniário era medíocre. Ficara na mesma praticamente. Todavia, e isso já foi dito, o excêntrico gentleman só tinha nesta aposta procurado a luta, não a fortuna. E mesmo as 1.000 libras restantes, que era o que ele ganhou de verdade, as dividiu entre o honesto Passepartout e o infeliz agente Fix, a quem era incapaz de desejar o mal. Apenas, e por respeito às regras, descontou do seu servidor o preço das 1.900 horas do gás consumido por sua culpa. Naquela mesma noite, Phileas Fogg, tão impassível, tão fleumático, dizia a Aouda: "O casamento ainda lhe convém, madame?" Phileas Fogg, respondeu Aouda: "É a mim que cabe fazer esta pergunta. Estava arruinado, agora você está rico de volta." "Me desculpe, madame, esta fortuna lhe pertence.
Se não tivesse tido a ideia do casamento, meu criado não teria ido à casa do reverendo Samuel Wilson, eu não teria sido avisado do meu erro. E, meu querido senhor, vamos esquecer as palavras, deixe tudo para lá, falou Aouda. Querida Aouda, respondeu Phileas Fogg, como é fácil supor, o casamento se realizou 48 horas mais tarde, e Passepartout, soberbo, resplandecente, deslumbrante, figurou como padrinho do casal. Não a tinha salvo? Não lhe deviam aquela honra? Claro que sim, deviam. Somente no dia seguinte, ao alvorecer, Passepartout bateu com insistência na porta de seu patrão. A porta se abriu e o impassível gentleman apareceu. O que é que há, Passepartout? Perguntou Phileas Fogg. Isso, senhor, é que acabo de perceber agora há pouco. O que é, Passepartout? Que poderíamos ter feito a viagem, a volta ao mundo em 88 dias apenas. Sem dúvida. Que poderíamos ter feito a viagem, a volta ao mundo em 78 dias apenas, disse Passepartout. Sem dúvida, respondeu Phileas Fogg, não atravessando a Índia. Mas se eu não tivesse atravessado a Índia, não teria salvo a Aouda. Ela não seria minha mulher E Phileas Fogg fechou tranquilamente a porta. Assim, pois, Phileas Fogg tinha ganho sua aposta. Tinha feito em 80 dias a viagem ao redor do mundo. Tinha empregado para fazê-la todos os meios de transporte, navios, raios, carruagem, iates, navios mercantes, trenós, elefante. O excêntrico gentleman tinha desenvolvido nesta empresa suas maravilhosas qualidades de sangue frio e de exatidão, mas afinal, o que tinha ganho neste deslocamento gigantesco? O que alcançara com esta viagem? Nada, diriam? Nada, vá lá, a não ser uma sedutora mulher que, por mais inverossímil que possa parecer, o tornou o homem mais feliz do mundo. Na verdade, não faríamos muito menos que isso. Na verdade, não faríamos por menos que isso a volta ao mundo? Fim.